Olá pessoal, continuando a ideia de semelhança de triângulos na nossa frente B2, é interessante a gente observar como esse elemento geométrico, como triângulos estão tão presentes na nossa realidade. E aqui nessa gravura do nosso material retrata bastante isso, a presença triangular em formatos de telhados, em estruturas que vão dar mais firmeza em edificações e por aí vai. Bom, são muitos os exemplos que a gente poderia citar aqui. É interessante que a figura que retrata aqui um anfíbio é retangular, é um quadrilátero, mas ela se estrutura em triângulos, Todo quadrilátero a gente pode dividir em triângulos, então a gente tem essa semelhança de triângulos sendo mais uma vez apresentadas. E se a gente monta triângulos, aglutinando-os, a gente tem outras figuras como quadriláteros, pentágonos e por aí vai. Então primeiro a gente estuda triângulos e depois a gente consegue transpor a ideia para outras figuras, Bom, são várias as aplicações, nós já fizemos alguns exercícios iniciais, muito simples. Trabalhamos a ideia de semelhança de triângulos e o fator de semelhança ou razão de semelhança, K. Aqui cabe ressaltar a ideia do símbolo de semelhante, segundo Thiele, na simbologia matemática. Mais uma vez nós vimos exemplos em que triângulos são semelhantes. Percebam que os três ângulos sendo iguais, a gente pode estabelecer uma razão de proporcionalidade entre os lados, Não confunda medida de lado com medida de ângulo, são coisas diferentes. Os ângulos podem ser iguais e a medida dos lados podem trazer uma proporcionalidade. Nesse caso aqui, a razão de proporção, ou melhor, a razão de semelhança é 2, ou seja, o lado do triângulo maior é 2 vezes o lado do menor, o dobro. Bom, como eu disse, esses conceitos foram trabalhados, a gente está fazendo uma revisão aqui agora. E eu gostaria de falar dos casos de semelhanças de triângulo que vêm ser apresentados na página 102. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Em alguns materiais a gente pode até achar um terceiro A aqui, ângulo-ângulo-ângulo. Quer dizer o seguinte, olha, se você tem em dois triângulos a informação de que um ângulo é igual ao outro, na outra posição esse ângulo aqui vai ser igual ao de cá. Bom, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus, isso quer dizer que esse terceiro ângulo sempre será igual ao de cá. Ou seja, eu caio na situação em que os três ângulos dos triângulos têm a mesma medida. Se eu identifico dois iguais, o terceiro é óbvio que será igual. Então os triângulos são semelhantes. Há então uma razão de semelhança entre os lados. E aí a brincadeira, às vezes, em questões contextualizadas, é achar essa razão de semelhança ou aplicar no contexto. O primeiro caso foi o ângulo, então, quando temos dois ângulos iguais, o terceiro será igual. O segundo caso é quando a gente tem lados proporcionais. A questão não fala nada para nós sobre a medida dos lados, mas fala que a razão montada com a medida deles é constante. Ora, se isso acontece, os triângulos são semelhantes. Percebam mais uma vez aqui o símbolo de semelhança, o Thiele. A outra situação, o terceiro caso, é quando nós temos aqui a informação de que dois lados proporcionais formam o mesmo ângulo. Por exemplo, suponha que esse lado aqui meça 10 e esse aqui 20. Formam entre eles um ângulo de, vamos supor aqui 100 graus. Do lado de cá, esse mesmo ângulo de 100 graus, nesse triângulo menorzinho, tem um lado medindo 5 e o outro lado medindo 10.
Ora, esses triângulos são semelhantes, pelo caso lado, ângulo entre eles e o lado. Então, se eu tiver a informação de que esse lado de cá, o segmento que vai de A até C, mede, por exemplo, 25, eu posso concluir que, ora, se a medida dos lados desse triângulo aqui sempre é o dobro da medida desses de cá, obviamente aqui só pode ser 12,5. Mais uma vez, a razão de semelhança é mantida. Percebam mais uma vez a simbologia aqui. E partindo dessa ideia, a gente pode resolver agora vários exercícios. A resolução do 3, ela traz mais uma vez aquela ideia de retas paralelas, e aí a gente pode usar a brincadeira de ângulos alternos internos, né? Esse ângulo aqui vai ser igual ao de cá, esse daqui vai ser igual ao de cá, e esses ângulos do vértice A são opostos pelo vértice, então serão iguais. E aí percebam que o lado que mede 33, ele liga esse ângulo que eu vou chamar de alfa a esse que chamo de beta, dois pontinhos. Beta é o de cá. A razão de semelhança então que eu monto pode ser maior sobre menor ou o contrário. Perceba então que a razão de semelhança é 3, é sempre o triplo. Então, se eu quiser achar a medida de A e B, basta eu pegar o 45, que é a medida do maior, dividir por 3, acho 15. E, obviamente, a base, 24, se eu divido por 3, aqui será 8. E essa ideia, então, essa brincadeira que fazemos com semelhanças ao identificar o triângulo, é o que a gente tem que fazer nos próximos exercícios. Aqui, então, no exercício 22, está pedindo para falar só quais são os casos. É um exercício interessante para entender como é que a gente identifica a semelhança de triângulos, mas cai pouco em vestibular. Perceba que então, nessa situação eu tenho um ângulo, outro ângulo, e essas representações indicam as mesmas medidas, ou seja, se aqui é alfa, aqui também será alfa, se aqui é beta, o de cima, aqui também será beta. Obviamente esse ângulo aqui, se eu chamar de x, vai ser igual ao de cá. Percebo então que aqui só pode ser o caso ângulo, ângulo. Vou pular a letra B, deixar com vocês, vou falar da letra C, que é muito famosa. Ela é, mais uma vez, a aplicação do triângulo pitagórico. É um triângulo retângulo que tem hipotenusa 5, um cateto mede 3 e outro 4. Se eu multiplico por 2 a medida desses lados, eu obtenho esse daqui. Então, o segmento que vai de A até B só pode ser 10. E se eu multiplico por 4 cada uma dessas medidas do triângulo pitagórico, eu vou obter o de cá. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, então essa medida só pode ser 20. Qual é o caso de semelhança? Lado, ângulo de 90 graus, percebam. Lado, ângulo, lado. E assim a gente começa a criar um embasamento para resolver questões mais complexas. Essa 24 aqui, ela é muito parecida com a 22. Percebam mais uma vez, ângulos opostos pelo vértice aqui. E assim a gente tem uma variedade boa de exercícios para fazermos. Um com escala, bastante interessante, 1 por 350. Só um detalhe, pessoal, que escala sempre utiliza a mesma unidade de medida, ou seja, se eu falar que é 1 centímetro no papel, isso corresponderá então a 350 centímetros no terreno. E 350 centímetros no terreno, se eu quiser passar para metros, agora sim eu passo. Corresponde a 3,5 metros no terreno. Bom, temos muitos exercícios para fazer aqui. Gostaria de, mais uma vez, me colocar à disposição para tirar dúvida. E vamos tentar fazer pelo menos as outras letras do 22, que eu saltei e fiz 2 aqui. O 23, 27, que é mais interessante, e o 28.
É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.